eu trabalhava num discador, e aí, quando foi um dia, o cliente pegou e falou pra mim, olha, eu fui fazer um teste aqui, não tá funcionando, não tá transferindo, não chega a ligação aqui. Eu falei, como assim? Cara, o NOC aqui precisa ligar. A área de curadoria aqui precisa ligar É todo isso aí. dia de manhã. E aí, é assim, né? Quando você fala, muitas das vezes a equipe vai lá e vai falar assim, pô, mas nunca deu problema. Aí um dia que ele faz o teste lá e deu problema, aí ele vai falar assim, caraca, bem que avisou. E aí isso virou um hábito, porque antes tinha chamados recorrentes sobre o mesmo problema. Na hora que passou a fazer o procedimento de, olha, eu ligo para todos os 0800 que tem aqui, valido se está funcionando ou não, e aí começou a funcionar, simplesmente diminuiu o número de chamado absurdamente. Ponto. É isso aí. Olha o tanto de que ganha por você realizar um teste Hoje, simples. se tu olhar na minha mesa lá, eu tenho um notebook e tenho um fone de ouvido. O fone não é só para a gente participar de conferência. O fone é para mim escutar também, escutar a operação. Eu escuto a operação, eu sento do lado do operador. Toda vez que a gente senta do lado de um operador, tu pega alguma coisa de oportunidade. Por incrível que pareça. Não dá para sentar toda hora, né? Sim. Mas toda hora que tu sentar do lado do operador, tu pega uma oportunidade. Toda hora que tu escutar e fizer uma curadoria de um agente virtual, de um skip que a gente tem lá, uma ferramenta que a Consilig tem que dar muito resultado, né? Mas tem que estar toda hora olhando se está funcionando, se está transferindo, se não está caindo, se quanta ligação muda. A gente agora tá olhando a quantidade de ligação muda que tem. Aumentou demais a quantidade de ligação muda. Mas por quê? Será que isso é telefonia? Será que isso é discador? Se o cliente está desligando? Isso tudo a gente tem que olhar no detalhe, porque é aí que está a margem de contribuição positiva que a empresa vai ter. É nesses detalhes aí. Porque a margem, Tá? a margem que cobrança tem hoje é A margem é baixíssima. baixa. Tá? Se tu não olhar quantas vezes a gente está ligando para o mesmo cliente gastando telefonia, se tu não olhar se a telefonia está com um problema ou não, isso aí é tudo dinheiro que está indo Que vai pro ralo, né? vai para o ralo. E se alguém não olhar isso, tá? Não adianta. É a lei de Murphy, entendeu? Ele começa errado e continua errado. Não adianta. Se alguém não chegar e olhar e dizer, ó, tá com problema, tá, então a gente vai ter que solucionar. Eu fico pensando lá sobre o caso da Diana, né? O que acontece? É uma dívida de R$ 100. Depois eu te mostro aqui a mensagem. De R$ 100. E aí, se fizer com o parcelamento lá, o pagamento à vista, sai por R$ 43. O tanto de ligação que eles já me fizeram, acho que já gastou Não, já mais do gastou que os muito 40. mais. Já gastou muito Mais do que o mais. comissionamento e a dívida Para mim é da uma tal de cliente. Silene. Toda É, hora. Vira e mexe, quero falar com a Silene. Às vezes até eu dou trela. Tem que falar com a Silene, só um pouquinho que eu vou chamar. Não adianta, é, porque é complicado. E não tem o controle, né? não tem. Porque se tu tá ligando, né? Tá dizendo que não é a Silene, tá? Que não é a moça que tá pedindo para falar lá, tá? Se tu não tiver um sistema que realmente ele é confiável, ele tirar esse número, botar numa blacklist, tá? Quantos outros números a gente está discando sem precisar discar? Olha quanto dinheiro que a gente está gastando. Que foi pro ralo. E às vezes não é só a ligação, né? Se você colocar, fez isso daí, colocou na blacklist, às vezes não vai discar, mas o cara manda SMS, manda o WhatsApp e fica nisso, fica gastando ali, né? E a telefonia ela aumentou quando a gente for Na regra na da outra Anatel. regra da Anatel, do 330, tá? Ela aumentou muito. Quem gastava 350 mil, 400 mil de telefonia hoje está gastando 600, 700. E aonde que está a economia nisso? É nesse detalhe. É nessas chamadas É nessas mudas. chamadas mudas. Por exemplo, assim, ó, um cliente que desligou, tá? Isso é uma coisa que a gente conversa muito. Pô, ele desligou uma, duas, três, quatro. Eu continuo insistindo e aí ele entra na ligação e aí eu falo, ó, que é um Marquinhos da Consilig, parceira do banco tal, tá? Pum, cliente desliga. O que a gente tem que olhar? Cara, qual é a quantidade de vezes que eu tenho que ligar, tá? Para que eu tenha um resultado? É duas, é três, ou quatro. Ó, até quatro eu ainda consigo ter o resultado. Depois de quatro não adianta mais ligar. Esquece que esse cara existe. Manda um SMS, manda um WhatsApp, coloca no agente virtual, liga para ele daqui a 20 dias de novo, né?
Por quê? Porque o cliente ele acaba se estressando, tá? E aí ele não atende mais a ligação. Acabou. E aí toda aquela... a gente passa por vários episódios aqui, é que acontece. Muitas vezes o cara vai lá e estressa o cara. Quando chega lá na ponta, o que acontece? O cara vai lá, deixa de ser cliente do banco, não paga e ainda fica falando mal do cliente É isso aí. daquele banco, lá de maneira geral, né?